E hoje aqui no nosso podcast Eu Nascia, vamos começar uma série de entrevistas sobre o novo programa da Companhia Atlética que está sendo lançado em toda a rede. Aqui em São José, o programa Longevidade Saudável começa em março, com toda a força, e nós vamos trazer aqui várias pessoas que estão envolvidas nesse programa. Um programa que é especialmente desenhado para idosos, para o público 60 a mais, e com características muito especiais voltadas para a longevidade saudável para esse público específico. Hoje eu estou aqui com uma das professoras aqui da Unidade São José dos Campos, a Ana Cláudia Luzio, e ela tem um currículo assim bastante extenso. Eu vou contar aqui alguns pontos principais sobre ela, mas logo mais ela vai contar um pouquinho mais sobre toda essa experiência. Afinal de contas, para lidar com esse público tão especial, a gente precisa, né, de pessoas, de profissionais super preparados e polivalentes. Se você ainda não curte o nosso canal, aproveita, curte aqui embaixo, pode fazer a sua inscrição, porque toda semana a gente tem conteúdos muito especiais sobre a nossa comunidade aqui da Companhia Atlética. Então você sabe tudo sobre os bastidores, você conhece dicas sobre fitness, sobre saúde, sobre envelhecimento saudável agora, e vai conhecer as pessoas que fazem parte aqui dos nossos bastidores. A Ana Cláudia Luzio é profissional de educação física, com experiência já há mais de 30 anos, e tem várias formações, e a gente gostou muito do perfil dela para conversar, né, e para atuar com esse público. Para vocês terem uma ideia, ela tem várias especializações, tem a especialização em Fisiologia do Exercício lá pela Escola Paulista de Medicina, ou seja, já sempre interessada aí nessa interface entre educação física e atividade física e saúde. Ela tem cursos também na área de populações especiais, formação em pilates, especialização em exercícios aquáticos, enfim. Vamos conhecer aqui, então, um pouquinho mais sobre a professora Ana Cláudia Luzio, que vai estar à frente das aulas de terra, das aulas de funcional multiplatino no programa de longevidade saudável. Ana Cláudia, é um prazer enorme receber você aqui no nosso podcast. Você tem aí uma formação incrível e tenho certeza que as aulas vão ser sensacionais também. Oi, Mônica, prazer é meu estar aqui, obrigado pelo convite. É realmente muito gratificante fazer parte desse projeto. E Ana, conta um pouquinho mais da sua trajetória, da sua experiência, quando você se formou. Por que você foi para a educação física? Como é que foi a tua trajetória inicial aí na... Eu fui para a educação física por conta da dança, né? Sou bailarina formada, balé clássico, e aos 16 anos, com a formação do balé, eu já comecei a dar aulas de balé para a criançadinha, o pessoal bem primeiro ano, baby class, né? Onde a gente começa na formação. E nessa fase, eu fui para uma academia onde tinha uma professora que já dava aulas de aeróbica, né, que era o tempo áureos da aeróbica. E ela foi minha professora de balé também, e eu tinha um espelho nela, né? Eu adorava vê-la dando aula, e aí aquilo me inspirou. Então, eu sempre estive em academia. Muito recente, né? Eu comecei a fazer o balé clássico com 5 anos na escola, e depois eu fiz escola de bailado municipal, e por fim acabei indo para uma outra academia onde eu fiquei. E aí logo que eu finalizei o ensino médio, aos 17 anos eu entrei na faculdade. Bem nova, né? Fiz o primeiro ano da faculdade com 17 anos. Mas já sabia que era isso que você queria? Já sabia, já estava envolvida. E aí eu já tive a oportunidade de dar aula de ginástica, já nadava também, porque eu sempre fiz natação desde criança. Então, já comecei a atuar como estagiária de natação. As aulas de aeróbica eu ajudava minha professora desde os 14 anos, porque era aquele boom e a sala era muito grande. Então, ela já me chamava para ajudar o pessoal a verificar as coreografias, né? Enfim, então sempre estive envolvida na área de academia. E ali nunca saí, né? Porque, em especial, aulas coletivas, né, Ana Cláudia? Isso. Você tem uma experiência com muitas modalidades, né? Sim. Era assim, eu morava muito próximo dessa academia. Então, assim, o professor X não vai conseguir vir dar aula. Pode deixar que eu vou. Então, com isso, eu fui adquirindo experiência, né?
Então, quando eu me formei, depois de 4 anos de faculdade, eu já tinha 4 anos de experiência como professora. Embora seja estagiária, né? Mas a gente já atuava mesmo como professora. Então, aquilo já me deu uma bagagem diferenciada dos meus colegas que estavam se formando e não tinham nenhuma experiência com aula, né? Uhum. E é muito interessante porque a gente começa a se aprofundar, né? Você vai para a área de fisiologia, você vai depois descobrir um pouco mais sobre postura, aprofundamento nas aulas de pilates, aí outras formas, né, de como utilizar também a água, ou seja, você traz toda essa experiência, né, de aulas coletivas para um formato de aula muito diferente que a gente está elaborando, que é a aula de multifuncional platino. Conta um pouquinho para a gente como é que vai ser essa aula, como é que vai ser o formato dela, o que você já está planejando, o que vai ter de tão diferente nessa aula das aulas tradicionais que a gente tem aqui na academia. Então, a nossa proposta no programa, principalmente nessas atividades do multifuncional, é trazer não só a questão física, né? Então, abordar temas como força, equilíbrio, mobilidade, mas também trazer a questão da cognição. Então, a gente vai trabalhar bastante a questão de comunicação, né? As sinapses aí cerebrais junto com o movimento. Então, nós vamos ter jogos onde envolve questões de memória, concentração, junto com movimento do corpo. Então, porque hoje, né, os estudos apontam de que não é mais eu penso, logo existo, e sim eu movo, logo penso. Então, a gente traz esse conhecimento atual para trabalho com o pessoal aí dos 60 a mais, para que eles tenham mais vida nos anos que ainda tem por vir, né? Esse é o conceito, né? Porque se a gente vive muito, mas não tem qualidade de vida, onde que está o prazer? Exato. Né? Onde que está a graça de você poder desfrutar, né, dos melhores momentos? Essa é a ideia, é oferecer para essa população mais autonomia, mas também mais independência, né? Para ele conseguir realizar e não só conseguir querer. Então, eu tenho autonomia de saber o que eu quero, mas eu também tenho que ter a independência de conseguir realizar o que eu quero. Então, o programa ele vai trazer, abordar todas essas questões para isso mesmo, para trazer mais vida aos anos que ainda tem pela frente. Aqui na Companhia Atlética, a gente tem o programa Platino, que já atende o público 60 a mais. Mas aqui nessa unidade em São José, em especial, eles fazem as aulas junto com todos os demais públicos. Então, temos, sim, muitos alunos, mais de 100 alunos hoje, que têm 60 anos ou mais, e para onde eles vão? Eles estão na musculação, eles estão no pilates, eles estão no alongamento, eles estão na flexibilidade, estão na hidroginástica, enfim, eles fazem a programação regular da academia. Mas a gente vem notando que tem, nesse processo, né, de envelhecimento da sociedade como um todo, existe um público hoje que não é esse público que já é 60 a mais superativo e funcionalmente forte, né? A gente tem alguns idosos aqui que, se você olhar fisicamente, você poderia dar talvez 40, 50 anos, Sem né? dúvida. Mas a gente tem também aquele público que está bem de saúde, que tem a locomoção preservada, que tem as suas funções mentais, né, preservadas, mas que talvez não se sintam capazes ou que não se sintam adequados em aulas com um público muito jovem. Exatamente porque estão parados há muito tempo ou porque têm algumas necessidades específicas. Então, esse programa Longevidade Saudável é específico para esse público, que, puxa, eu não sei aonde ir, não vejo nada que seja muito específico para a minha idade. Então, a gente vai ter, né, dentro da programação da Companhia Atlética, agora aulas focadas nas necessidades desse público 60 a mais. E Ana, conta para a gente especificamente dessas necessidades, né? Você com bastante experiência, você também tem muitos alunos já nesse público, sim, nessas modalidades, né?
E o que você pretende trazer nas suas aulas que você já sabe de antemão que esse público aprecia, que eles gostam, que eles vão ter um momento prazeroso, divertido? Conta um pouquinho mais dessa aula de multifuncional. Sim. Então, a gente vai abordar temas como, né, o equilíbrio, a mobilidade, fazendo uma junção com o Pilates, por exemplo, mas também a gente quer trazer a coordenação e o ritmo. Então, a gente vai propor também um pouco de dança, né? Claro, respeitando sempre a condição. Ninguém quer ser bailarino profissional aqui, Nessa não é idade não isso, mais, não não. é isso. É se divertir. Né? Então, trazer, além de você estar trabalhando a questão da coordenação, do ritmo, tem a questão do prazer, de estar ali fazendo uma atividade com um grupo que se assemelha a você. Então, a ideia é que você se sinta parte, que esses idosos sintam-se parte desse grupo. E a gente vai trabalhar a questão também cognitiva, né? Com jogos, com atividades de memória, de concentração. Então, a aula ela vai se diversificar de acordo com os dias. Então, não vai ser uma aula igual todos os dias. Então, por exemplo, essa aula de funcional ela vai ser terça e quinta. Então, na terça eu vou ter uma abordagem. Então, vamos supor, eu vou fazer um trabalhinho mais de força, equilíbrio e coordenação e ritmo. E jogos de cognição, todas as aulas terão jogos de cognição. E aí, por exemplo, na quinta eu já vou trabalhar um pouquinho mais de ritmo, eu vou trazer também um pouco da dança movimento terapia, que eu me formei o ano passado, e já trabalho com um grupo de idosos em São Paulo, a gente trabalha na Associação do Cambuci, e é bem interessante o trabalho, e a dança movimento terapia, ela é uma psicoterapia integrativa, onde eu consigo fazer a integração do corpo e da mente através do movimento e do ritmo. Então, também não tem coreografia, o movimento é um movimento autêntico, um movimento espontâneo, que emerge no momento ali que a gente está na vivência musical, né? E muitas vezes isso pode se transformar em em palavras, às vezes em desenhos, em trabalhos com argila. Então, também a gente vai ter um pouco dessa vivência psicoterapia mesmo, né? Onde a gente deixa emergir aquilo que está dentro da gente e transforma isso numa ação de poema, de desenho, de escultura, tudo dentro das possibilidades de cada um, respeitando a possibilidade de cada um. Tá. Então, as aulas de que nós estamos chamando, né, de funcional, multiplatino, elas são exatamente nesse conceito de trazer várias necessidades desta faixa etária, né? E uma programação super variada. Então, não tem uma aula igual a outra, né, Ana? Não, tem não vários tem. desafios, tem vários jogos, enfim. Obviamente, o que vem, né, como base é a atividade física, Sim, né? Mas justamente levando para esses complementos que em outras aulas tradicionais de ginástica sim, a gente não encontra. não aborda. E lembrando que a aula de multiplatino ela é uma parte de um programa, né? Esse programa ele tem também as aulas de exercícios aquáticos, onde a gente vai mesclar um pouco da natação e bastante da hidroginástica. Vai ter uma parte de musculação, afinal de contas, a gente precisa recuperar toda aquela massa muscular perdida. E para quem tiver lá algumas características, uma dorzinha aqui, um probleminha no ombro, no quadril, que também são muito comuns, né? Aparecem bastante nessa idade, a gente tem também o suporte da cinesioterapia, através dos fisioterapeutas também em sala, enfim. Então, o que a gente quer com esse programa é uma abordagem de 360 graus, para que essas pessoas que estão com vergonha de começar ou que sabem que tem que fazer, mas não decidiram ainda, para que elas possam se encontrar, fazer amigos. Exato. A gente quer criar um ambiente não só voltado para a atividade física, né, que é super importante, mas também criar mesmo grupo onde eles possam trocar informações, onde eles sintam prazer em conviver, em ter uma vida mais ativa, né? A gente também está pensando ainda ver como que a gente vai fazer isso, mas colocar pelo menos uma vez por mês
uma saída, então fazer um passeio num parque, ir ao teatro, fazer um baile, de repente aqui mesmo na academia, né, trazendo um tema, saídas fotográficas, então vamos estimular aí essa população também a usar o celular para registrar os seus momentos com a família, com os amigos. Então a gente tem uma série de atividades que a gente vai incluir no programa para trazer mesmo essa condição ativa para essa população 60 a mais. Então, e aí vocês veem, a Ana Cláudia trouxe um aspecto que é muito importante, que é a questão de fazer amigos, né? Aqui na Companhia Atlética, a nossa missão é essa, ajudar as pessoas a ter um corpo saudável e fazer amigos sempre. Então, essa parte social também está nos planos, Sim. né? Assim que as turmas estiverem formadas, então a gente começa também a propor algumas atividades extramuros, isso, né? E aí o céu é o limite, porque dependendo do que a turma tem a vontade de fazer, deles, a gente pode sim e vai propor também atividades nesse sentido. Ana, fala um pouquinho mais sobre essa questão dos reflexos, da memória, da cognição. Como é que acontece esse desenvolvimento? Como são esses desafios? Né? Como que eles acontecem durante a aula e como que eles acontecem fisiologicamente? Então, com o passar dos anos, né, a gente vai tendo a perda de massa muscular, né? Muitos idosos chegam para a gente com sarcopenia, né, que é onde esse desgaste muscular não é trabalhado. Então, a gente tem dificuldade, por exemplo, de idosos para andar. Então, até para andar, se locomover, a perna já não faz mais aquele movimento de marcha. Então, uma das preocupações dessa população de trabalhar muito é a marcha, porque há uma perda mesmo. A mobilidade em si, então, muitas vezes, quando ele vai pegar um objeto que está mais acima ou embaixo, então a gente trabalha muito essa questão de como agachar para pegar um objeto, trazendo segurança para que não ocasione quedas. As quedas são muito preocupantes, né, dentro dessa população, porque pode levar o indivíduo a ficar acamado, fratura, e aí surgem outras complicações devido a essa queda. Então, a gente vai trabalhar dentro dos aspectos para que isso não aconteça. Então, a gente vai, como eu falei, ensinar como agachar, trabalhar para levantar mais a perna para andar, mobilidade do pé, da articulação do joelho. A questão neural, a gente sabe já hoje que há uma plasticidade neural, graças a Deus, porque durante muito tempo, né, o neurônio morria e acabou. Graças a Deus, os estudos já mostram que não, que é possível você regenerar. Então, a gente, fazendo esse trabalho de cognição, você também vai trabalhar com a questão do neural. Então, diminuir, evitar questões como Alzheimer, demência. Então, isso tudo é uma prevenção para que o idoso chegue na idade mais avançada, sendo lúcido, né? Sem precisar de tantos cuidados médicos. Essa é a ideia. Entendi. Então, toda vez que você faz uma coisa nova em especial, exato, você gera mais sinapses entre os neurônios que você tem, estão funcionais, eles estão ali e eles precisam fazer mais conexões. E toda vez que a gente aprende coisa nova, a gente está aumentando essa quantidade de ligações e melhorando todas as funções cerebrais. E isso vai ter um aspecto importante na prevenção do Parkinson, do Alzheimer, das demências e tudo. E o que é melhor que é de uma forma divertida, né? Sim, sempre em grupo, dúvida, sempre com amigos e sempre de uma... o que a gente percebe quando atende esses idosos aqui na academia, enfim, já trabalhei em outros lugares também, com bem grupo de idosos, eles vêm com uma expectativa assim, eu não consigo mais fazer nada, isso eu não vou conseguir, eu não consigo entender. E aí você percebe que com a ativação de todas essas ferramentas que a gente tem, você consegue ver a mudança deles ao longo do tempo. E aí eles dão um baile na gente, porque às vezes eles lembram muito mais da proposta do que a gente mesmo. É bem interessante. Até a questão de, por exemplo, eu já atendi um idoso que ele começou com a gente no trabalho com 80 anos, e ele chegou com andador.
né? E eu atendi ele até os 94 anos. Então, e ele falava para mim, falava, olha, quando eu era jovem eu não pensava nisso. E achei que isso não ia fazer diferença nenhuma na minha vida. E hoje eu vejo como é importante. Mesmo começando aos 80 anos, eu consegui ter uma qualidade de vida melhor até os 94. A gente Foi vê quando que ele ela fica com o olhinho até tá brilhando. vai brilhando e meio emocionada de Ah, eu falar. fico mesmo, porque a gente percebe o quanto é possível ainda, Sim. né? Muitos deles acham que a vida não tem mais valor, né? E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente percebe que resgata todo o brilho deles também em viver mais. Né? E a gente tem uma questão também que é sempre importante frisar, que a treinabilidade não tem idade. Não, E é incrível como o corpo responde ao treinamento em qualquer faixa em etária. qualquer faixa Porque às etária. vezes também a pessoa tem uma crença, e é simplesmente uma Uhum, crença, de que eu estou muito velho para isso, na minha idade já não adianta mais. A gente é. ouve ainda Sim, muito isso. muito. E eu acredito, Ana, que isso talvez venha lá de trás, de uma época onde a atividade física era muito usada como castigo, né? Então a pessoa ia para o exército, fez uma É, coisa errada, paga 10, né? Aqueles cangurus, aquelas flexões de braço, as condições em excesso, extremas, ou às vezes professores muito rígidos, ou às vezes experiências competitivas lá na infância, de não fui escolhido para o time, não vou mais. Então, algumas pessoas simplesmente não adotaram um hábito de atividade física regular desde sempre nas suas vidas. Mas lá na frente vai fazer uma falta grande. vai. E a grande notícia é que pode sim ser divertido, pode sim ser gostoso e sim, a treinabilidade está preservada. Você vai conseguir ter bons resultados. Vai conseguir. A gente tem provas reais disso. Então, sem dúvida, nunca é tarde para começar. É só ter vontade. Vem que deseja o resto com a gente. E, Ana Cláudia, todos os meus entrevistados, eu gosto de fazer uma pergunta no fim, que é assim: todo mundo sabe que precisa fazer atividade física, né? Mas 50%, pelo menos, da população brasileira não faz, ou não faz o suficiente, né? Para aquela pessoa que está lá em casa pensando em começar, mas ainda não deu o primeiro passo, em especial se ela já está nesse público 60 a mais. O que você diria para essa pessoa? Então, como que você convidaria, né? Qual é a sua dica para que essa pessoa tome essa decisão hoje e comece a praticar a sua atividade física agora? Eu diria para ela assim que o movimento ele é salvador. Então, sem o movimento, a gente fica mesmo não só corporalmente mais fraco, mas mentalmente também. Então, a primeira coisa é sair do sofá. Vai dar uma volta no quarteirão, suba uma escada se você mora num prédio. Não gosto de academia. A gente escuta muito disso. Eu não gosto de academia, eu não gosto de fazer exercício. Talvez essa pessoa ela não tenha a noção exata do que é o exercício. Como você disse, o exercício não é mais aquela questão militar, exaustiva, onde você vai ter que pagar 10. Não, a gente tem várias atividades, vários tipos de movimento que todas as pessoas podem fazer e se identificar com elas. Então, a primeira coisa levanta do sofá, dá uma volta no quarteirão, observa o seu entorno, aonde você está, o que está em volta, o que existe em volta de você. E aí, aos poucos, você vai se interessando por uma atividade um pouco mais regular, né? Então, talvez procurar uma academia. Você que está aí nessa fase dos 60 a mais, vem para a companhia, para o nosso programa Longevidade, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pelo contrário, vai ter uma vida muito mais feliz. Ana, muito obrigada Obrigada a pelo você, nosso Mônica. momento aqui. E vamos começar esse trabalho lindo. Sim, vamos, estou super animada, não vejo a hora. E é isso daí. Para quem não conhece, quem tem vontade de experimentar, é só chegar. E se você ainda não curtiu o nosso canal, não se inscreva. Não se esqueça, né, de se inscrever aqui e para continuar recebendo os nossos conteúdos.